Você vê que o jogo assim não tá um desastre pro Flamengo. 2-0 em menos de 10 minutos e não tá um desastre pro Flamengo. A Cazé TV é a nova Fla Press, pô. Não é possível. Depois dessa transmissão de Bayern de Munique contra o Flamengo, eu cheguei a essa conclusão. Não vou ser injusto, obviamente que não é. Mas a transmissão teve um tom muito estranho em diversos momentos. Eu acho que a sensação dos torcedores, a euforia dos flamenguistas, uma euforia exacerbada, fora de tom total. Parece que meio que penetrou dentro dos estúdios da Cazé TV. Eu tô sendo categórico que só foi na transmissão, porque pós-transmissão, na mesa redonda que eles fazem ali, parece que todos colocaram um pé no chão. E isso tem muito a ver com o Luiz Felipe Freitas, e eu vou chegar lá. Não tem roteiro nem nada, porque eu tô em live aqui, enfim, vou falando o que vem na cabeça. Mas a transmissão, eu entendo que a Copa do Mundo, né, de clubes, é um produto, e todos os times brasileiros são os subprodutos que a Cazé TV tem mais que obrigação de vender isso da melhor forma possível, porque o torcedor palmeirense vai optar talvez pela transmissão da Cazé TV e quer ver meio que a transmissão é debandando pro lado dele como torcedor daquele time, que é um time brasileiro jogando contra um gringo. Pô, isso faz total sentido. Sendo que no jogo contra o Flamengo, tiveram comentários assim muito fora do tom. Aí pode ser que, pelo fato de eu não ter acompanhado outros times, acompanhei 2 jogos do Botafogo e 2 do Fluminense, eu não consegui ver esse mesmo tom, e pode ser ignorância minha em relação aos outros jogos que talvez tenha tido esse mesmo tom que teve no jogo de Bayern de Munique contra o Flamengo. E os comentários, cara, tipo assim, meio que incentivando essa visão lunática dos flamenguistas de que eles jogaram de igual para igual durante a transmissão, volto a falar. E tudo que eu falo agora é em relação à transmissão durante o jogo. Após isso, foi totalmente diferente dos comentários durante a transmissão. Então, tudo que eu falo aqui agora é se referindo à transmissão. Então, parecia que esse subproduto Flamengo meio que deixou de ser só o subproduto e tudo girava em torno dessa aura que o torcedor flamenguista tem de achar que o time dele pode bater em qualquer time do mundo. Parece que tomou conta, cara. E todos os comentários tiveram esse tom e tiveram esse cutucar de, pô, meu time pode bater de frente com qualquer outro time europeu. Eu tenho 2 comentários aqui. O primeiro comentário foi depois do segundo gol. Eu vou aqui, não vou colocar na tela, porque senão eu vou tomar os direitos autorais, mas vai dar pra ouvir. Ó. 2 pro Bayern de Munique, 0 para o Flamengo. Simões. Início desastroso, né? Nem é pela forma que o Flamengo tá postado. Início desastroso, mas não é pela forma que o Flamengo tá postado. O Flamengo tá fazendo o que pensou e não tá... Você vê que o jogo assim não tá um desastre pro Flamengo. 2-0 em menos de 10 minutos e não tá um desastre pro Flamengo. Não tá um amasso do Bayern. Não tá um amasso do Bayern. Menos de 10 minutos de jogo, 2-0 pro Bayern e não tá um amasso do time do Bayern. Por quê? Foram 2 errinhos. O Flamengo... E foram 2 erros. Logo, aí eu posso estar sendo escroto demais em cogitar isso. Logo, se não fosse os erros do Flamengo, se não fosse demérito do Flamengo, o Bayern de Munique jamais conseguiria fazer 2 gols. Errou ali pra dar o escanteio e agora errou nessa saída de bola. 2-0, assim, os caras são muito bons. Então... Beleza, aí um comentário certo, os caras são muito bons, mas os 2 gols só foi porque o Flamengo errou. Foi total demérito do Flamengo e não mérito do Bayern. Pô, acho que foi um erro do Wesley, né? Por que o Wesley errou lá? Será que não foi porque jogadores do Bayern de Munique estavam pressionando? Então isso não é mérito de ter uma marcação em cima que fez com que o jogador tivesse uma situação arriscada e errou? Porque ninguém erra, pelo menos no time do Flamengo, é o melhor time do mundo, não erra com a bola no pé livre de marcação. Os caras não erram. Então teve marcação do Bayern de Munique. Isso não foi mérito do Bayern de Munique, segundo Simões aqui. E o outro erro, um gol contra, desse cruzamento, no primeiro erro, né, foi o gol do cruzamento, e esse erro agora, o Luiz Araújo dá um chute, porque não tinha pressão nenhuma, por isso que ele tentou de dentro da área dar um chutão pra frente e chutou igual a cara dele. Certo? Então Minto, esse segundo gol não foi do Luiz Araújo, foi do erro do Arrascaeta, porque não teve pressão nenhuma, do cara que saiu lá da zaga e pressionou o Arrascaeta até no meio ali, tirou a bola e sobrou no Harry Kane, e foi de um chutão do Luiz Araújo, ou não, mas, enfim, vocês entenderam. Não é falha do Flamengo, não. Não é mérito do Bayern de Munique, não. É falha do Flamengo. Pô, aí, outro comentário. Depois do 4º gol do Flamengo. Vamos ver aqui, ó. Aí esse comentário é do Diego. 2 horas da tarde. Diego Alves. Diego Alves, aí no campo, um momento que estava
positivo para o Flamengo. Momento positivo pro Flamengo. Tomou o quarto gol, tava 3-2, momento positivo pro Flamengo. O Harry Kane faz mais um. Exato, Luiz. Pô, uma pena ter saído o gol do Bayern nesse momento. É lógico que o Bayern tinha retomado um pouco o controle de jogo no Isso, tinha retomado. Eu não vi em momento nenhum o Bayern ter perdido o controle do jogo. campo ofensivo. Iniciativas do Flamengo não significa que o time superior perdeu o controle. Mas isso, lógico, em 3 erros praticamente saíram 3 gols. 3 erros. Se o Flamengo não tivesse feito, se não tivesse cometido os 3 erros, obviamente que esse jogo estaria empatado em 2-2, pô. Em 2-2 não, o Flamengo estaria ganhando de 2-1. Mas vamos lá, acreditar até o fim. Eu acho que o Flamengo tem que voltar pro jogo, tentar fazer mais um para pelo menos empatar e levar a prorrogação. Mas uma pena mesmo porque o Luiz Araújo tá fazendo uma partida incrível e não vai apagar o que... Cara, vamos voltar só um pouquinho. Mas uma pena mesmo porque o Luiz Araújo tá fazendo uma partida incrível e não vai apagar o que ele fez até agora. Gente, o jogo foi 4-2. Numa viagem minha hipotética aqui, vou ser flamenguista aqui. Vou contar aqui os erros do Flamengo que ocasionaram esse espanco. Porque pra mim, maior ou igual a 4 gols, uma diferença menor ou igual a 2, pra mim já é goleada. Mas vamos lá. Vou ser um flamenguista aqui lunático. Se não fossem os 4 erros, o Flamengo possivelmente teria ganhado esse jogo. Mas agora, ele falou do Luiz Araújo. Se não fossem os 2 erros que... Irmão, o primeiro erro, você pode falar, foi uma infelicidade. Não foi, cara. Ele deu um chute... Todo mundo vê o Luiz Araújo jogando. Ele tem um chute forte pra caramba. Irmão, ele tirou a bola de dentro da área, chutou fraco, pro meio do campo, nem na intermediária esse pá. Ligado? Nem no meio campo, acho que foi no início da intermediária. Então, tipo assim, esse gol foi culpa dele, e o outro gol, descaradamente, ele tentou driblar 4 atletas do Bayern e perdeu a bola. Aí o cara fala que não vai apagar. Ó. Uma pena mesmo porque o Luiz Araújo tá fazendo uma partida incrível. E não... Irmão, no seu time tá perdendo de 4-2, e desses 4 gols, 2 gols foi por falha individual de um único atleta, impossível esse jogador tá fazendo uma partida incrível. Impossível. Um único contexto aqui dele tá fazendo uma partida incrível é se ele tivesse metido 3 gols, tá ligado? Aí seria um saldo positivo de 1 frente aos 2 erros que ele teve. Então, tipo assim, eu, quando vejo um atleta do Vasco, que eu sou vascaíno, e essa não é uma crítica em relação só porque é o Flamengo, não. Porque são comentários que são totalmente descabidos, tá ligado? Então, tipo assim, por exemplo, o Léo Pelé tá marcando o Hulk na semifinal da Copa do Brasil. Eu falo, caraca, mano, até agora o Léo Pelé tá fazendo uma partida ok. Jamais uma partida boa, tá fazendo uma partida ok. Irmão, ele afrouxou um momento pro Hulk, o Hulk meteu o gol da classificação. Acho que foi isso, né? Me lembra aí. Pra mim, ele não fez uma boa partida, cara. Fato. Ah, mas você vai pegar um lance crucial. Cara, o lance que deu a derrota nesse mundo hipotético de flamenguista foram 2 gols. 2 gols que ele entregou. No mundo hipotético do flamenguista seria um 2-2, então, tá ligado? Numa viagem lunática seria 2-2. Então não tem como esse jogador ter feito uma partida memorável. Impossível, cara, impossível. Então, durante a transmissão, eu conversando num grupo de futebol que a gente tem no grupo da Pelada, parecia que a galera da Cazé TV tava narrando e vendo um jogo totalmente diferente do que a gente tava vendo. Todos os flamenguistas no grupo falando que o Flamengo tava jogando mal. E todos os comentaristas da Cazé TV estavam falando que o Flamengo tava se empenhando, tava sendo aguerrido. Cara, dane-se ser aguerrido. Aí falava assim, não, porque o Flamengo tá impondo o estilo de jogo dele. Cara, o Botafogo tem um estilo agressivo também. Quando o PSG abriu mão do seu estilo um pouco mais agressivo, ficou numa retranca e meteu 1-0 e ganhou os 3 pontos em cima do PSG. Então é melhor você emplacar o teu estilo de jogo, perder de 4-2, tomar uma sapecada de 4-2 e sair com o título. Ah, a gente imprimiu o nosso estilo de jogo. Ou você fazer uma retranca e eliminar um time nas oitavas de final. Pô, cara, isso, pelo amor de Deus, gente. Então ficou nessa, tipo assim, um time corajoso, um time que aplicou seu estilo de jogo, um time organizado, um time que em diversos momentos teve o controle do jogo. Pô, gente, que jogo foi esse que vocês viram? Foi um 4-2. Se o Flamengo ganhar do Vasco aqui de 4-2, é notícia pra 2 semanas, cara. Porque é goleada em qualquer lugar do mundo. Aí você vê a entrevista do Neuer. O Neuer perguntou da dificuldade do jogo. Pra uma emissora, ele foi falando que o time do Flamengo é um time não sei o quê, mas depois ele foi falando, easy, 4 gols, ele apontando 4 gols. Que viagem, cara. E o Flamengo parece que depois de 2019 os torcedores entraram nessa pira de
de ser um time que pode ganhar de qualquer seleção do planeta, pô. Que doideira, o Caio, não sei o que, o Rodrigo Caio, né, que era zagueiro do Flamengo na época do Mundial lá, de 2020, 2019, sei lá. Ele deu uma entrevista, cara, pro cara falando que... Foi perguntado, né, quantos por cento você acha que o time do Liverpool entrou de rotação, né, de jogo naquela final? Ele falou 50%, 60%. Van Dijk tava até com febre. O Klopp queria colocar metade do time reserva. Mano, ele falou, não, os caras estavam 50%, 60% de rotação. E todos os flamenguistas falaram que jogaram de igual para igual. Então, esse sentimento descabido e desproporcional que o torcedor tem, desse atual Flamengo, meio que parece que penetrou dentro da Cazé TV. E a narração, eu não vou falar da narração porque o Luiz Felipe Freitas, ele dá esse tom, cara, para todos os clubes brasileiros. E eu acho isso maneiro. Mas tô falando de todos os comentários, cara, foi muito fora de tom, Eu só tô falando da transmissão porque depois na mesa redonda, eles foram encaixando a realidade no seu devido lugar, tá ligado? Então, tipo assim, de fato, obviamente que a Cazé TV não é a nova Fla Press, mas essa transmissão foi de fato uma transmissão, assim, que eu acho que não foi legal, tá ligado? E não seria legal pra qualquer outro time. Se fosse o Vasco, se fosse o Botafogo falando desse jeito... Cara, tipo assim, o Botafogo não jogou bem contra o PSG, cara. Porcentagem de posse de bola, obviamente o PSG não criou tanto, mas o Botafogo não jogou bem. O Botafogo encontrou uma bola e um gol que foi um chute que desviou no cara e entrou, tá ligado? Então, tipo assim, eu acho que os comentários, eu acho que esse tom é meio que não só jovial, mas descontraído, esses comentários descontraídos, que lembra uma mesa de bar, que não sei o que, eu acho que perde um pouco da crítica, perde um pouco da noção de que, cara, você tem que ser um comentarista, apesar de você ter o teu time declarado, você tem que ser um pouco mais realista, cara, do que você tá vendo. E não clubista, porque é impossível se ver o que tava sendo visto e comentar o que tava sendo comentado, tá ligado? Mas é isso. Beijo.